Neste sabadão, para falar do Fla-Flu, terminou no Maracanã. Um para o Flamengo, um para o Fluminense. Gol do Arrascaeta de um lado no primeiro tempo, gol do Yuri Gonzalez no segundo tempo, o gol de empate. Tem muita gente falando que o Yuri Gonzalez não tinha intenção de fazer o gol, foi meio sem querer, mas ele acabou fazendo, o Fluminense empatou e complicou um pouquinho a vida do Flamengo aí nessa briga pelo título. O Flamengo tinha feito 3-0 no Palmeiras, agora embalou, só que é aquele empate, né, Praz, que hoje vai de novo aquela velha frase, né? O empate para o Botafogo hoje, né? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite, Mauro, Pedro. Boa noite. Cara, tá parecendo aquela brincadeira de criança batata quente, né? Eu não sei. Cada hora tá na mão de um e ele joga para outro. Já teve na mão do Botafogo, daí do Palmeiras, daí depois do Flamengo, Bragantino. Já teve na mão do Bragantino contra o São Paulo. Amanhã pode estar na mão de um novo, né? Sim. Joga Bragantino e Botafogo. Mas realmente pro Flamengo assim, é um empate frustrante porque depois de uma vitória de 3-0 contra o Palmeiras, um fortíssimo candidato, e aquele jogo era mais ou menos um paralelo em relação ao jogo de Palmeiras e Botafogo. Se o Botafogo vence, tira o Palmeiras da briga, e se o Palmeiras vence, também tirar o Flamengo. E o Flamengo entrou de novo na briga, mas continua aberto, cara. Eu acho que esse campeonato vai assim até o final. É verdade. Aliás, um empate hoje com um gostinho de derrota pro Flamengo, porque saiu na frente o segundo tempo, muito abaixo do primeiro, hein, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abração a você, Mauro, Praz, fã de esporte com a gente. Um gostinho de derrota porque o Flamengo parecia que já tinha tirado o Fluminense do caminho naquele primeiro tempo. Só que a entrevista do Everton Cebolinha pro Eric Faria, da TV Globo, logo no intervalo, que ele já começa a falar, tem que ver esse segundo tempo que a gente já cansou agora no final do primeiro tempo. E não é normal a gente ver o Fluminense que por muitas vezes controla até o primeiro tempo, ele que dita o ritmo de jogo com a bola no pé e acaba que tem um pouco mais de perna para o segundo tempo. Hoje foi diferente, né? O Flamengo não deixou o Fluminense correr, jogar até a bola no primeiro tempo, mas aí o Fluminense parecia ter mais fôlego. E aí mudança de Diniz, inversão, trabalho com bola, vacilo de seu Felipe Luiz no lance do gol, vacilo de Mateuzinho no lance do gol, os dois laterais não podem estar tão desatentos, o Felipe na hora de combater ali na disputa pelo alto, praticamente ficar olhando, e o Mateuzinho que não viu o Yuri Gonzalez passando atrás dele. Então, esse cansaço, essa desatenção e um Fluminense querendo jogar, o Fluminense com bola no pé sabe jogar, tornaram esse empate, né? Um tempo para cada lado. Fica um gostinho de derrota porque era um Flamengo que queria embalar, né? Era um Flamengo que olhou para o outro lado e falou, será que o Fluminense está numa ressacazinha aqui do primeiro tempo? Podia ter feito mais. O Gerson teve uma bola de frente, teve bola na trave, o Arrascaeta muito bem no primeiro tempo, e aí fica esse gostinho, não só por hoje, mas acho que por essa caça, né? Quando parece que vai embalar, quando parece que tem a chance, pelo menos igualar em pontos, fazer o Botafogo ficar aquela pulga atrás da orelha, perde a oportunidade. Agora, pelo que foi o jogo, principalmente no segundo tempo, não dá para dizer que foi injusto, que o Flamengo merecia vencer, o que era para ser diferente, foi um tempo para cada lado. Mauro, mais uma vez a rodada começa com as coisas conspirando favoravelmente ao Botafogo. De novo, o Botafogo vai ter que fazer a parte, ainda tem o Palmeiras jogando hoje, o Botafogo vai ter que fazer a parte dele amanhã também, mas esse empatezinho caiu como uma luva pro Glorioso, hein? Tudo bem? Boa noite, William, companheiros, abraço enorme ao fã de esportes. Vamos ver qual será a reação do Botafogo hoje, ainda com o mesmo técnico, né? Um Botafogo que está esperando, né, que o Thiago Nunes chegue e tal, mas enfim. E fora de casa, né? Fora de casa. Vamos ver, acho que as coisas já aconteceram demais, de forma surpreendente com esse Botafogo, né? A queda assustadora desse segundo turno. Tá mesmo na hora de reagir, mas reagir agora contra quem? Contra alguém que pode ser líder também, se ganhar dele e joga em casa. Então é um momento delicado, mas para todo mundo, né? O torcedor do Flamengo também já estava dizendo, deixou chegar, agora você vai ver, deixou chegar. E todos eles estão esperando do Palmeiras, Fluminense, umas 4, 5 vitórias, porque o único que vencer todas vai levar, vai chegar na frente. Porque nem todos vão vencer todas e até porque só o Palmeiras que não cruza com os times que estão decidindo o título. Isso. Só o Palmeiras que não cruza. Os outros todos, aí a gente tá vendo uma confusão no final do jogo, né? Que termina Gabigol, Nino, termina com 2 expulsões, do Nino e do Gabigol. O Nino tem uma cena no gol do Arrascaeta por trás que é desesperadora, né? Porque ele leva um corte seco. Olhando. E o Ione, não sei como é que vai ser dada a assistência, porque eu acho que a assistência foi dele para ele mesmo. Ele. Ele deu assistência com a perna esquerda e bateu com a direita, né? Se lá tivesse a história de mandar um Pix, pagar uma graninha por causa de assistência, ele vai falar, não vou pagar porque ninguém passou essa bola para... Fui eu mesmo que fiz. É difícil, então não dá para achar, não dá para contabilizar antes de jogar.
Tem que jogar. O Pascoal, o Oswaldo Pascoal gosta de falar muito isso. Tem que jogar. Primeiro joga. Não adianta. Então é óbvio que o torcedor do Flamengo acreditou que ganharia esse Fla-Flu. Agora veio, passou o jogo contra o Palmeiras, emocionante. Então, o Fluminense já tranquilo da vida, Libertadores semana para comemorar passada, e tal. Aí o Fluminense tinha essa história também, né? Sei lá, leva de 2-3 hoje. Como é que fica essa festa amanhã? Fica sem graça, não fica? Então a gente imaginava que o Fluminense ia colocar o que tinha de melhor e colocou. Não tinha o Cano para jogar. E nisso que o Pedro falou, eu também vi o Cebolinha falando sobre o cansaço, que está muito calor, né? Aqui em São Paulo, no Rio, muito calor. Mas ele falava, mas tem as substituições para serem feitas. Talvez imaginando até que ele próprio fosse sair já para a entrada do Bruno Henrique. E quem faz 3 substituições é só o Fluminense. Exatamente. O Flamengo não mexeu no intervalo. Mas estou com o Pedro nessa, foi justiça, cara. No primeiro tempo, nenhum chute do Fluminense no gol. Você não viu o Rossi fazendo 0. Começa o segundo tempo, já é outro jogo, até os 20 e poucos, até sair o gol, também o Flamengo não tinha chutado nada. Os lances que a gente vai ver aí do Flamengo, e o Fábio salvando, é quando a coisa está acabando, dos 30 e tantos para frente, que aí vamos lá tentar ganhar esse jogo, continuar na briga. Continua na briga? Continua. Mas a gente está falando de um time que nem no G4 está, mas tem a força que tem o Flamengo, a torcida que tem, mas não garantiu nenhum G4. Vamos ver como é que vai ser o discurso do Tite. O sonho do título permanece? Permanece. Mas vamos tentar primeiro entrar no G4, o que ainda não aconteceu. Vamos aguardar também os outros resultados, né? Tá tão maluco, né? Que assim, você olha um time que está brigando pelo título, mas ao mesmo tempo ele deixa 2 pontos para trás ou 3, ele já está fora do G4. O Flamengo nem tinha entrado, mesmo com a vitória do Palmeiras, não tinha entrado no G4. Não, ainda não. E ele pode ser, de repente, tem um Atlético Mineiro ainda pensando em alguma coisa, quer dizer, ele pode se distanciar um pouquinho ali da liderança, mas ao mesmo tempo ele está de olho no G4. Enfim, está tudo muito embolado ainda e vai permanecer embolado nessa rodada. Eu vou só me antecipar uma coisa, que até ontem, segunda-feira, eu vou tirar uma onda que eu cravei esse placar lá, que vocês fazem do programa. Você cravou esse 1-1? 1-1, é. No teu programa tem empate? No nosso, lá na hora do almoço, não tem, vocês colocam fichas e tal, né? Tem essa moleza não, mas a Dani não deixa a gente sem dar um placar, né? Porque vai virar meme e tal, e eu dei 1-1 para esse jogo. Eu acredito, que quem faz com maior possibilidade de 3 pontos nesse final de semana é o Grêmio. O Grêmio pega o Corinthians em casa, né? Um Corinthians que não está consistente. Claro, o corintiano está imaginando, vamos voltar com um ponto de lá, maravilhoso. Mas a probabilidade do Grêmio fazer 3 pontos, na minha opinião, é maior do que a do Bragantino, maior do que a do Botafogo. E tem o Palmeiras, que hoje também me parece favorito, mas é contra o Inter, que tem um ataque muito bom. Mas acho que o Grêmio pode pegar essa liderança aí, dependendo desse resultado de Botafogo e Bragantino. Tem uma grande chance. A gente está com a sequência do Flamengo aí, só para lembrar aqui, se o Galo vencer o Goiás amanhã, o Galo vai para 57, igual o Flamengo em número de vitórias, mas o saldo de gols do Galo é melhor que do Flamengo. Sim. 15-13. Então ele já passa, joga o Flamengo para a 6ª posição. Veja só, o Flamengo que pensou ali colar com 59 pode ficar em 6º. Pensando em título, né, William? Pode ficar 5 pontos do primeiro colocado. Exatamente, exatamente. E aí a gente tem próximos jogos do Flamengo, o Bragantino em casa, o Red Bull Bragantino em casa, é aquele jogo que está atrasado, né? Pega o América fora, Galo em casa, Cuiabá em casa. Veja só, dos próximos 4 jogos, 3 em casa e 1 fora, e esse fora contra um time que já está rebaixado. E aí fecha a participação contra o São Paulo na última rodada, jogo fora, mais um São Paulo. Era o que tinha a maior vantagem de todos, né? Dos 6 vai fazer, já fez 1 hoje, 4 em casa. Ninguém faz isso. Lá todos era 3 fora, 3 dentro, 2 e tal. Mas você viu, esse em casa... Tem 2 duelos diretos ali, né? Que é Red Bull e Galo. E Galo. Esse em casa, e tinha esse em casa que era mais ou menos em casa, né? O do Flamengo contra o América não é em Belo Horizonte, né? É no Parque do Sabiá. É no Parque do Sabiá o jogo. Provavelmente lotado de flamenguistas. De torcedores do Flamengo, né? Tirando o último jogo com o São Paulo, que aliás também, na última rodada, o São Paulo já vai estar, já está tranquilo e tal, etc. Questão de 1 ou 2 pontinhos ali, para qualquer, né? Para qualquer O Bragantino achou isso, né? E não deu certo. Pois e acabou perdendo, exatamente. Mas a última rodada, perder. Enfim. De qualquer forma, parecia, pelo número de jogos em casa, ter uma tabela um pouquinho mais favorável, mas hoje já não conseguiu vencer o Fluminense. E o Atlético Mineiro em casa, que a gente vai ver, né? Tem confrontos diretos, como disse o Pedro. Eu não sei se é confronto direto olhando para o primeiro lugar
ou se depois vai ser um confronto direto olhando para G4. Tá essa loucura o campeonato. Agora o Mauro chamou a atenção para uma coisa curiosa. A substituição, você olha e fala, Cebolinha vai sair, quem vai entrar? O Bruno Henrique. Mas não foi o que aconteceu. Cebolinha ficou, entrou o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo e por algum momento o Tite teve Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro, os três em campo para Depois ele tira e bota o Thiago Maia, né? Exatamente. Ele faz uma leitura do jogo que ele precisava, de repente, ter mais controle de meio campo. E essa declaração do Cebolinha, ela é muito pela maneira que o Tite, que o Flamengo se organizou para jogar com o Fluminense. O São Paulo fez isso contra o Fluminense, impôs dificuldade de marcar em cima, de pressionar. Ao mesmo tempo que é o que o Diniz gosta, o Diniz já falou isso, que ele gosta de atrair o time adversário para quebrar essa primeira linha e aí ter espaço para fazer a transição. Quando dá certo. Quando dá errado, é o calcanhar de Aquiles do Fluminense. Era assim no Audax. Eu joguei várias vezes contra ele no Audax, só que no Audax era isso potencializado muito mais, elevado a potência 10. O que os caras no Audax faziam era absurdo. Então, assim, era sempre muito difícil, desgastava muito marcar o Audax pressão. E quando tu saía na frente, ok, mas quando tu saía atrás ainda era pior. E o Flamengo, o Cebolinha deve ter sentido esse desgaste para conseguir marcar em cima o Fluminense com essas movimentações, com esse agrupamento, porque o Fluminense te tira uma certa organização, porque tu tem que pressionar, né? E aí os jogadores trocam muito. O Marcelo, por exemplo, com a bola não é lateral esquerdo do Fluminense nunca, o Samuel Xavier também não. São dois volantes, mas o Marcelo ainda é muito mais que o Samuel Xavier, né? E aí o Martinelli faz a de terceiro zagueiro. Então, assim, eu acho que isso que dificulta. E o Flamengo fez um bom primeiro tempo, só que não conseguiu matar o jogo. E no segundo tempo realmente sentiu. E eu concordo com o Mauro e com o Pedro, foi um placar justo, para mim foi justo. De novo o Flamengo deixando escapar pontos, né? Ele sai na frente contra o Grêmio, toma virada, ele sai na frente contra o Santos, toma virada. Hoje sai na frente, não toma virada, mas perde 2 pontos, fica com empate. Essa versão de curto espaço de tempo no jogo, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro, você acha que isso é uma coisa de momento? 5 minutos, né? É coisa muito rápida, muito 68 rápida. para 70 e poucos minutos. Tempo muito curto, William. Tempo muito curto e era um ajuste de time. Porque, para mim, o time do Tite para a reta final é o time do primeiro tempo hoje. Independentemente se ele vai optar por Felipe Luiz, se ele vai optar por Ayrton Lucas, porque eu acho que precisa pensar isso. Não funcionou principalmente sem bola, não só por causa do lance do gol, mas quando se exigiu o Felipe. Mas é um time de caras que vão fazer recomposição. E por que o Arrascaeta está nessa formação? O Arrascaeta vai muito bem sem bola hoje. Chega no André. De novo, bola né? No André, trava no André. Já tinha ido bem sem bola, travando o Zé Rafael no jogo contra o Palmeiras. Exatamente. Vai de novo bem sem bola. Entendeu? Então acho que fica essa questão ali do primeiro tempo. É um início de trabalho, não é um time igual o do Diniz, que todo mundo que entra já está na rotação, já está na mentalidade. Esse início de trabalho do Tite, para essa reta final, esses jogos que faltam, agora 5 ou 6 jogos, não, 5 jogos que faltam. Esses 5 jogos faltam, eu acho que a opção vai ser sempre por esses caras que fazem recomposição, Luiz Araújo e Cebolinha, e os outros vão ser opções pontuais para troca no ataque para um time que cansa. Não imagino que vai ser esse trio que a gente viu por alguns minutos. Acho que é muito, muito pouco ainda, né? O Bruno Henrique, com 2 jogos fora, deu a oportunidade do Cebolinha fazer tudo que ele queria e o que o Tite queria. Isso é curioso, né? Um Flamengo com Gabigol e Bruno Henrique no banco, Pedro e Cebolinha titulares. Isso é curioso. O Gabigol já vinha meio reserva do Pedro há um tempo. Mas o Cebolinha teve uma chance e ele vai lá no escanteio para defender, ajudar o lateral, tudo que o Tite quer. E ele foi muito bem no primeiro tempo, hein? Não, e no ataque. E no jogo anterior também. Sim, ele está crescendo jogo a jogo. Nos jogos que ele teve a oportunidade de ser titular, que o Bruno saiu, ele deitou e rolou. O jogo Palmeiras foi o melhor em campo. Acho que foi o último agora, ele foi o melhor, foi bem. Aquela matada um dos melhores, dele, né? Lá, um dos melhores. O Pedro meteu 2 gols, né? Mas tudo bem, o gol decide tudo, mas a participação, enfim, dele, enfim, ele muito bem. E isso, o Tite pensa, né? Eu acho que não tem isso no Bruno Henrique. Você tem, claro, um baita jogador, velocidade, um baita atacante. Mas, de repente, o Cebolinha está sendo um ótimo atacante e me ajuda aqui na marcação. Por isso, eu achei que o Bruno Henrique deu essa brecha e que o Cebolinha fez o que o Tite quer. E do outro lado também, não esperava o Luiz Araújo, né? Que o cara também botando o Everton Ribeiro no banco. Não é? Aí o Gerson voltou para o segundo volante, Thiago também fora. Todo mundo achava que era Pulgar e Thiago. Aí, de repente, não, volta aqui Gerson e Thiago vai para o banco. O que
vira um deboche quando vai substituir, né? Exatamente. Vai entrar quem agora? Não, só o Bruno Henrique, o Gabigol, Everton o Thiago Ribeiro, Thiago Maia. E o que o Mauro tá falando, essas construções que o Tite tá... Porque assim, o Tite tá... Querendo ou não, ele tá testando, ele tá vendo, né? Sim. Onde ele consegue... Sim. Aí ele traz o Gerson pro lugar do Thiago Maia, um pouquinho mais para trás, mas daí ele precisa compensar em outras situações. E aí entra o Cebolinha na parte tática, então assim, aí ele vai vendo. Porque assim, eu penso, o melhor time não são os melhores jogadores, não tem como... Eu já vi muita gente falar assim, tem que botar os melhores para jogar. Não, não tem que botar os melhores. Não, é impossível botar os melhores. Tu tem que botar os jogadores que juntos produzem mais. Melhor, E aí o Tite está tentando achar esses encaixes. O Gerson, uns jogos atrás, ele jogou pela direita. Agora ele já volta para uma posição mais recuada, com a Arrascaeta no vértice ali. Aí, na leitura do Tite, pode ser também porque com esses 2 jogos fora do Bruno Henrique, não deu tempo também para o Tite testar mais a fundo o Bruno Henrique para ver se ele vai conseguir entregar isso. Mas o Cebolinha já entregou, então ele vai construindo. Ele deu brecha. Ele vai construindo. Deu a chance do Cebolinha mostrar o que o Tite queria. Se ele não tivesse fora, talvez fosse ele o cara. Não ia tirar o Bruno assim de cara. E o Cebolinha,